Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que acompanha a CNN Brasil em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. No programa de hoje, vamos falar de um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus, o da aviação. Com mais de 90% dos voos cancelados, as companhias aéreas brasileiras buscam alternativas de sobrevivência. Está em negociação um pacote de socorro para o setor que pode transformar um BNDES em sócio, com quase 25% de participação nas empresas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Gol, Paulo Kakinoff. Claro, respeitando o distanciamento e todos os cuidados exigidos durante a pandemia. Kakinoff, é um prazer receber você aqui no Líderes. Muito obrigada por vir conversar conosco num momento aí tão delicado da nossa economia. Eu quero começar essa entrevista já tratando aí do assunto da semana, que é a questão do pacote de ajuda do BNDES e dos bancos privados para o setor aéreo. Como vocês na Gol estão vendo o pacote? Vocês vão aceitar a ajuda? Raquel, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Eu queria contextualizar o que tem sido chamado de pacote de ajuda do BNDES. Essa seria uma linha de crédito estruturada numa combinação de BNDES com bancos privados e ainda com investidores de mercado. Ou seja, essa estrutura seria levada para apreciação e para a busca de novos investidores que totalizariam uma linha por companhia aérea que ficaria em torno de 2 bilhões a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Essa linha ela tem taxas que são, como foram os termos que foram definidos, taxas que são muito comparáveis ao que o setor aéreo teria num momento de crise se houvesse crédito no mercado. Hoje o crédito realmente está muito restrito. Não são taxas significativamente subsidiadas, mas é uma alternativa de acesso a crédito quando as fontes creditícias estão realmente reduzidas nesse momento. O que nós fizemos desde então, há algumas semanas, esse pacote tem sido estruturado já, eu diria que há mais de um mês, é ter um nível frequente de interação com o BNDES, entendendo quais são as possibilidades e, especialmente, quais são os termos que poderiam fazer com que essa linha de crédito viesse a ter sucesso no mercado. Tem um desafio de execução aí importante pela frente. Ocorre que, no caso específico da Gol, desde o início dessas conversas, face à posição robusta de liquidez com a qual nós entramos nessa crise, nós dissemos que gostaríamos sim de ter essa alternativa disponível, mas que não necessariamente iríamos utilizá-la. Então, nesse momento, nós formalmente respondemos ao BNDES que nós tínhamos o interesse de continuar o desenvolvimento das negociações e das discussões para que a gente pudesse responder algumas perguntas importantes. Primeiro, essa linha, da forma como ela está estruturada, ela é de fato a melhor alternativa para a companhia aérea? Segundo, ela será necessária? Evidentemente que a situação da crise é muito fluida, que nos impede de ser assertivos, sermos assertivos nesse momento. Mas nós temos sim um apreço por essa alternativa, justamente por ser mais uma opção numa situação onde a quantidade maior possível de opções é extremamente desejada. Então, nós estamos trabalhando agora no refinamento desses termos, discutindo ainda pontos. É uma operação de um nível de complexidade, de tecnicidade bastante alto, né, na perspectiva do mercado investidor. Então, há ainda que se definirem alguns pontos até que a gente possa realmente dizer com mais precisão de que essa linha será utilizada, pelo menos no caso da Gol. Kakinoff, como você mencionou, essa é uma linha meio híbrida, né? 60% dos recursos viriam do BNDES, 10% dos bancos privados e 30% do mercado. E aí vem a minha dúvida. Nesse momento de crise, a gente tem investidores querendo investir em papéis, em dívidas, em ações do setor aéreo. E qual o nível aí de taxa de juros disso? Será que vale a pena essa captação no mercado? Ela é viável? Nós acreditamos que há sim, realmente o número de investidores com esse apetite é muito reduzido do que era na situação pré-Covid, pré-crise, mas há sim uma possibilidade. É desafiador, tem um nível de complexidade importante que não dá para ser descartado, mas é possível que se tenha a execução, a viabilização
numa taxa razoável para os momentos atuais, que seria uma taxa de 9%. Evidentemente que sobre essa taxa ainda existiriam os bônus de subscrição, que permitiriam a conversão em ações ao cabo, né, do período de 5 anos, que é a maturidade prevista para essa estrutura de crédito. Não é fácil, você tem razão, mas acho que ainda assim é execuível. Você estava falando da subscrição de ações, né? Acho que esse é um ponto importante para a gente abordar. Pelos cálculos que eu vi dos bancos, se for a preços de hoje, o BNDES terminaria aí com 25% de participação no capital das aéreas. O governo tem dito que isso é importante, que ele não vai fazer um socorro aí sem participar, que ele depois poderia vender essa participação com lucro mais à frente. Minha dúvida é, os acionistas da Gol estariam dispostos a serem diluídos, a ter o BNDES com esse nível de participação dentro da empresa? O que você acha dessa entrada do governo, vamos dizer assim, porque o BNDES é um banco estatal, no capital das empresas aéreas? Não há, esse ainda é um ponto em aberto, mas eu posso adiantar que do ponto de vista dos acionistas da companhia, não existe, especialmente dos controladores, não existe uma alergia a esse tema. A diluição, ela pode acontecer e é inerente até a característica de um negócio da aviação. Falando especificamente da Gol novamente, é muito raro você encontrar no universo do setor aéreo uma família controladora, que é também a fundadora da empresa, a família Constantino, que detém 60% do negócio. Isso demonstra, ao longo dos 19 anos da trajetória da companhia, a importância e o compromisso que a família tem justamente com a prosperidade do negócio, com a viabilidade do negócio. Num momento como esse, é uma possibilidade, sim, assumir uma diluição, como também é uma possibilidade a própria família participar desse investimento. A faixa de diluição, que seria resultante da linha em sendo estruturada, ela foi estimada, né, entre os 20% e 25%, mas ela só será realmente estabelecida em função do chamado strike price, né, o preço que será considerado da ação para o efeito de diluição. E isso será estabelecido pelo mercado, conforme proposto na estrutura dessa linha de crédito que nos for apresentada. E é o mercado que vai estabelecer, então, qual é o padrão, o parâmetro razoável para tornar essa linha de crédito igualmente atrativa para ele e desejável por parte da companhia aérea. Mas como que a família Constantino poderia manter a sua participação ou reduzir sua diluição? Ela faria um aporte, compraria no mercado? Como funcionaria isso? A família poderia participar junto com a parcela do mercado, né, junto dos 30%, em alguma proporção desses 30% e diminuindo assim, então, a diluição resultante. Mas essa, como eu falei, é uma possibilidade, não existe aqui nenhum tipo de compromisso nesse sentido, uma vez que, como eu disse, essas variáveis ainda estão sendo discutidas. Você mencionou que a Gol entrou nessa crise com caixa robusto. Na divulgação do balanço, recentemente, vocês estimaram que esse caixa, devido aí aos ajustes todos que vocês fizeram, duraria 10 meses. Mas pela severidade da crise, Kakinoff, eu fico me perguntando, é suficiente? Raquel, nós demos, na verdade, um horizonte do ano de 2020. Como nós não temos ainda nenhum guidance, nenhuma informação oficial até 2021, o que nós dissemos naquela comunicação de 10 meses é que para o ano de 2020 nós teríamos consideradas variáveis que foram assumidas, um determinado patamar de câmbio, um determinado patamar de demanda. Essa situação ainda é incerta, e nós dissemos claramente para o mercado, que são premissas, que são assumptions, né, para ficar no linguajar do mercado de investimento, do mercado de capitais, desculpe, que tem uma fluidez inédita. Nós temos hoje uma invisibilidade do médio e do longo prazo que nunca aconteceu antes. E evidentemente que todo mundo entende isso. Para determinadas premissas, nós demos um horizonte, a mensagem foi para o ano de 2020, nós temos o caixa suficiente, considerando uma determinada curva de retomada da demanda, considerando um determinado patamar de câmbio que nós utilizamos em nossa projeção e, em especial, também assumindo o êxito das negociações que
fizemos e outras que estão em andamento com os principais stakeholders, os principais agentes que compõem a Gol. Eu estou falando dos fornecedores, estou falando dos colaboradores da empresa, das empresas que arrendam o avião para nós, né, os chamados lessores. Todos eles têm participado, né, todos nós temos participado com uma dose importante de contribuição e para essa viabilização da continuidade dos negócios, evidentemente que nós também assumimos como premissa, e o grau de confiança é altíssimo que isso venha acontecer, que essas negociações acontecerão frequentemente, tão longa seja a duração dessa crise. Diante dessa disponibilidade de caixa, vocês têm algum prazo no qual vocês gostariam que estivesse resolvido essa questão com o BNDES? Se o pacote sair, quando você acha que ele vem? Numa situação mercadológica normal, uma operação com esse nível de complexidade, ela levaria entre a decisão de ser executada já totalmente formatada, né, e a sua conclusão, no mínimo 45 dias. Eu acredito que, dadas as dificuldades adicionais que essa crise nos trouxe, é razoável acreditar que nós estamos falando aí de um horizonte de 60 dias. Caqui, nós vamos falar um pouquinho também aí da vida das pessoas, do dia a dia. Como que vocês estão imaginando que vai ser essa volta a voar? Quando as pessoas vão começar a voltar a voar? E quando você acha que o mundo vai voltar ali aos patamares de voos, às frequências de viagem que a gente tinha no pré-pandemia? Na nossa visão, essa resposta tem que ser segmentada em 3 fases. A primeira, que nós estamos exatamente nela, é compreendida entre o início da crise, a primeira contaminação que aconteceu, se tornou pública na semana pós-carnaval, e o pico da contaminação. Nós ainda não chegamos lá. Nessa fase, nós temos apenas as pessoas que precisam voar, tendo o acesso ao setor aéreo, demandando o serviço aéreo. Para você ter uma ideia, nós reduzimos nossos voos de 850 frequências diárias para aproximadamente 50 que nós estamos operando agora. Quais são as pessoas que estão viajando? Os agentes que estão trabalhando, os agentes de saúde, em especial, em todo o seu espectro, os agentes de força pública, os trabalhadores que garantem, né, que a gente possa, de fato, ficar em casa. Estou falando de serviços de infraestrutura, da indústria de alimentação, né, em determinadas situações. Nós vamos viver a demanda com essas características até que haja um início do relaxamento das medidas de distanciamento social. Tá? Esse é um ponto móvel no calendário que a gente não consegue estimar. Então, nessa fase, viaja quem realmente precisa e todos os procedimentos para garantir que essa operação seja segura para os clientes foram tomados. É importante destacar que, do ponto de vista sanitário, o setor aéreo já parte de uma base, de um nível bastante elevado. Todos os aviões, por exemplo, são equipados com um filtro de padrão HEPA que filtra 99,7% dos micro-organismos do ar a cada 4 minutos a bordo. Todas as pessoas estão utilizando máscaras mandatoriamente, quer sejam da Gol, dos aeroportos ou os clientes. Essa é uma obrigatoriedade. O sistema de embarque foi espaçado. Toda a experiência de voar foi modificada para esse momento de emergência. E assim continuará até o início do relaxamento. A segunda fase, ela será compreendida também entre duas datas que a gente não consegue nem precisar sequer estimar nesse momento. Possivelmente dure meses. Entre o início do relaxamento, onde as pessoas terão maior liberdade de circulação e mais estímulo para viajar, e a segurança de que o vírus não é mais uma ameaça. Essa segurança vai ser construída, não se sabe como, mas dentro de um espectro de possibilidades. É quase uma segurança psicológica, você diz, as pessoas se sentirem seguras. Psicológica, sanitária e médica. Eu estou falando de alcançarmos, volto a dizer, completamente imprevisível, mas de alternativas ou de saídas como a imunidade, o nível de imunidade por rebanho, um protocolo médico que realmente seja efetivo a ponto do risco de colapso do sistema de saúde não aconteça mais, diminua bastante. A vacina, né, a tão desejada vacina, antes de termos algo que realmente faça com que o risco do contágio, o risco da contaminação, desculpe, seja
significativamente reduzido, nós viveremos também uma experiência de viagem bem diferente do que o que nós estamos acostumados e provavelmente análoga ao que nós estamos tendo agora para essas poucas pessoas que estão viajando. O uso contínuo de máscaras, protocolos específicos de embarque, desembarque, de serviço de bordo, a ausência completa de serviço de bordo. Vou emendar uma pergunta Por favor. nisso que você está falando. Você mencionou a questão do uso de máscaras, da higienização do avião, que sempre é feito. Mas a gente vê aí fotos circulando na internet de alguns poucos voos que estão saindo, às vezes saem lotados e tá todo mundo de máscara, mas um do ladinho do outro. Não seria o caso de deixar aquela fileira do meio vazia ou isso torna a operação muito pouco rentável? Como que está essa discussão? Já é um ponto, eu diria, quase que pacificado nessa discussão, de que o bloqueio do assento do meio, ele inviabiliza completamente a operação. Então, vejam que o setor aéreo, ele é, especialmente num momento como esse, um serviço essencial, ainda mais num país com as dimensões que nós temos aqui no Brasil e com a ausência de modais alternativos de transporte para longas distâncias, né, como essas que são cobertas pela aviação. A nossa discussão, então, passaria a ser, eu teria o assento do meio bloqueado e o voo não vai existir porque é economicamente inviável, ou terei o assento do meio possivelmente ocupado, mas protocolos de segurança, de limpeza, de sanitização e até mesmo de comportamento a bordo que façam com que o risco de contaminação seja muito reduzido. E essa foi a opção, obviamente, adotada porque todos nós precisamos da aviação. Precisamos do avião e da maior quantidade possível de voos. Então, a indústria vai caminhar para essa direção. E quando eu falo de protocolos e recursos, eu cito, por exemplo, o uso massivo da tecnologia. No nosso caso específico, nós não temos as telas nos assentos que provavelmente serão inutilizadas daqui para frente. Dificilmente as pessoas irão querer utilizar um serviço de touchscreen, né? de toque. Isso vale para os quiosques dos aeroportos e vale também para as telas de sistema de entretenimento. No caso da Gol especificamente, todo o sistema de entretenimento, de internet, está disponível no seu próprio equipamento, no seu tablet ou no seu smartphone. Essas modificações deverão permanecer, inclusive na terceira fase. A terceira fase que é, ok, o Covid é um passado ou já está controlado. E nesse caso, eu particularmente não acredito nas profecias apocalípticas de mudança radical de comportamento de consumo, não só no setor aéreo. Eu não acredito que, tendo o Covid atrás de nós, ou seja, no passado, as pessoas deixarão de apreciar os shows ao vivo, os restaurantes, as viagens em especial. Essas coisas estão agora compreensivelmente, naturalmente reprimidas, mas elas continuarão fazendo parte das nossas principais prioridades e desejos, né, de lazer quando essa crise passar. E ela vai passar. Nenhum vírus derrotou a humanidade ao longo da história. Nenhum. Nós sempre vencemos. E vencemos em outras ocasiões com um nível de conhecimento, de tecnologia, de recursos muito inferior ao que nós temos agora. Então, seguramente irá passar. Eu não sei especificar agora se serão semanas ou se serão meses, mas nós acreditamos muito que teremos essas três fases. A IATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo, disse recentemente que voar vai ficar mais demorado, mais lento, imagino que pela quantidade de voos a gente vai ter que fazer mais escalas, e 50% mais caro, porque teriam menos voos. Você concorda com essa avaliação? Como que você vê? Respondendo de trás para frente, a questão da precificação de um bilhete aéreo, ela tem tantas variáveis, para mencionar as principais. No nosso caso aqui no Brasil, a taxa de câmbio, o preço do combustível, que também do querosene de aviação, que também é influenciado pela variação cambial, aqui no nosso caso, o descasamento ou o equilíbrio entre oferta e demanda, então é absolutamente precoce fazer essa premissa nesse momento. Se olharmos uma fotografia de curto prazo, a resposta é sim. Provavelmente as tarifas irão aumentar porque a oferta está reduzida e os custos estão muito elevados. 60% dos custos de uma companhia aérea são dolarizados. Imagine que nós saímos, né, do início do ano de um patamar de câmbio ali entre
4,20, 4,50, oscilando nessa fase para um patamar, um patamar de 4,50 para o patamar atual de 5,50. Isso tem um impacto, R$6, né, R$6 em alguns momentos. Isso tem quase R$6. Eu estou sendo otimista aqui, procurando trazer o câmbio para baixo, né? Porque hoje nós estamos na casa de 5,70, mas é evidente que isso tem um impacto na estrutura. Então, nessa fase, primeira e segunda fase, é possível sim que a gente tenha um aumento de tarifa. Na terceira fase, pós-Covid, é absolutamente prematuro fazer qualquer tipo de inferência nesse sentido. E especificamente sobre os processos mais demorados, mais lentos, embarques, desembarques, seguramente na fase que nós estamos já estão mais lentos, e nessa segunda fase, entre o relaxamento e, por assim dizer, a solução definitiva do problema, nós teremos sim mais protocolos e ritos mais lentos, né, para a aviação. Kakinoff, no caso dos voos internacionais, acho que a gente vai ter uma dificuldade extra, que é o fechamento das fronteiras entre os países. O presidente Donald Trump disse aí essa semana que estuda interromper os voos entre Brasil e Estados Unidos. E aí, emendando a economia com a política, você acha que essa desorganização política que a gente está tendo, todo esse embate, esse crescente número de casos no país, que infelizmente é uma realidade e é agravada pela desordem política, já tivemos 2 ministros da saúde, agora temos um interino. Isso está prejudicando o Brasil? E especificamente no setor aéreo, vai prejudicar o setor aéreo no sentido de as fronteiras dos demais países se abrirem depois para o Brasil? Vamos lá. Primeiro, na questão internacional. Eu, de fato, tenho uma visão mais pessimista em relação a esse segmento específico da aviação. Tudo o que eu falei até aqui está muito mais fundamentado na dinâmica do mercado doméstico. A recuperação do setor nos mercados internacionais, essa sim deverá ser mais lenta. Cada um dos países com os seus próprios processos de relaxamento ou de endurecimento das regras sanitárias, da incompatibilidade ou em função da incompatibilidade de visões, né, entre 2 pares de países servidos por uma determinada rota aérea. Eu acredito realmente que a gente levará um bom tempo, possivelmente alguns anos, para termos a mesma malha aérea, a mesma frequência de voos internacionais que existia, o que a gente conhecia, né, como um todo, especialmente os de longo curso. Esses tendem a ser severamente afetados por muito tempo, e isso não tem uma correlação com a instabilidade política ou com as diferentes matizes, né, ideológicas que a gente está vivendo e que, evidentemente, tem influenciado na maneira como cada um dos países trata a pandemia. Então, isolando esse aspecto das rotas internacionais, que sim, estão comprometidas por um período mais longo de tempo, essa é a nossa visão, eu vejo que o que nós estamos tendo hoje como estratégia para a gestão dessa crise no Brasil, ela tem sido sim prejudicada por essa polarização, né? E o mais curioso, talvez o mais paradoxal de tudo, é que não existe mais do que um inimigo, só tem um inimigo. Todos nós só temos um inimigo no momento, é o vírus, é a pandemia. E o mais surpreendente de tudo isso, os 2 lados que fazem essa polarização do momento, eles têm argumentos que são muito sólidos. E também, paradoxalmente, o que faz essa crise ser única, ambos estão certos. Se você reparar nos 2 argumentos, se fala muito, como se deve nesse momento, sobre a preservação da vida. Particularmente, eu acho que é absolutamente inquestionável a necessidade de nós fazermos o achatamento da curva de forma a controlar o ritmo de contágio de uma maneira que ele não esteja superior à nossa capacidade hospitalar, né? Evitar o colapso do sistema de saúde, para mim, parece ser uma medida inquestionável nesse momento. Porém, também é mais do que razoável, é importante discutir os impactos de uma recessão profunda na vida das pessoas.
inclusive no sentido literal de preservação da vida. Todo mundo sabe que a pobreza acentuada ele é um indutor de taxa de mortalidade. Todo mundo sabe que a fome é um causador de inúmeras outras complicações que vão associadas, né, às consequências de uma crise como nós estamos vivendo. Então, esse paradoxo dos dois lados estarem certos, ele é representativo do que nós estamos vivendo hoje como humanidade. Esse é o maior desafio que já nos foi socialmente imposto na história. Nós deveríamos estar todos agora buscando somar conhecimentos que são fragmentados. Não existe, eu particularmente não acredito em especialista de situação inédita. Ninguém tem uma solução, uma fórmula para esse problema. Mas eu acredito muito nos especialistas médicos, muito nos especialistas da economia, muito nos especialistas da política. Todos nós deveríamos estar juntos nesse momento, somando os nossos conhecimentos para desenhar, sim, uma solução inédita, um script que ainda não foi feito. Uma fórmula que não existe, porque essa é uma situação completamente nova. Nós estamos sendo totalmente desafiados. Assim sendo, eu vejo que um dos esportes prediletos da população hoje tem sido praguejar contra os governantes. O governante é um executivo. Assim como nós, à frente da empresa, ele trabalha com desafios, com as variáveis e com os recursos que ele tem. Todos os governantes, em todas as esferas, estão sendo hoje desafiados por uma situação novamente, completamente inédita. Nós precisamos apoiá-los e apoiá-los da melhor forma que nós pudermos. A melhor que eu entendo hoje está no campo da solidariedade. Essa crise seria muito pior se a gente não estivesse vivendo hoje, do ponto de vista histórico, a maior mobilização de solidariedade que já existiu. Tem muita gente fazendo muita coisa. Isso é fundamental para essa crise, para esse momento. Extrapolando o campo da solidariedade, tem muita gente também trabalhando para oferecer conhecimento, tecnologia, ferramenta. Os governos que tiverem a maior capacidade de fazer essa interação da boa vontade com a ciência e deixando de lado as divergências, as disputas políticas, terá mais chance de êxito. É nisso que eu acredito. Acho que o Brasil foi privilegiado por ter sofrido o início da pandemia do contágio depois de outros países. Nós tivemos mais oportunidades e elas não foram de todo desperdiçadas, não. Eu acho que a gente tem conseguido, aqui no Brasil, êxito em muitas coisas. Muitos países tiveram um sistema de saúde colapsado já no estágio que nós estamos da pandemia, que não é o caso do Brasil, mas a gente pode fazer melhor à medida que a gente realmente diminuir essa disputa política. Com certeza. Kakinoff, nosso tempo está acabando e eu tenho mais duas perguntinhas que eu queria te fazer e preciso que você responda rapidinho. Por favor. A primeira delas é para os funcionários da Gol, que certamente estão em casa assistindo a nossa entrevista. Vocês fizeram redução de salário, redução de jornada. Agora, é um cenário desafiador, como a gente vem conversando. Você acha que vai ser possível não adequar o quadro? Vai ser possível evitar demissões ou vai ser inevitável? Quando você coloca a palavra possível, eu sempre trabalho com essa possibilidade, com esse objetivo de preservar ao máximo o nosso time. Na Gol nós chamamos time de águias, né? A preservação desse time é o nosso objetivo principal. Ele só acontece tendo viabilidade financeira e econômica da organização e, evidentemente, tendo um casamento entre as nossas capacidades, os nossos recursos e o período mínimo necessário para que haja a recuperação dessa economia. É que é exatamente aí que vem a minha dúvida, porque é uma crise de longo prazo para o setor. Dá para manter o quadro? Acredito que sim, especialmente em se mantendo essa disponibilidade e esse engajamento que nós estamos vendo de todos. Imagine que o colaborador da companhia hoje ele está vivendo com uma redução salarial que chega em alguns casos a 60%, está trabalhando de casa, combinando uma nova rotina na sua vida com as demandas que ele tem de trabalho normalmente e todos eles têm sido os nossos principais apoiadores e especialmente fontes de soluções para que nós mesmos possamos passar pela crise. Esse nível de interação
tem sido o vetor, o aspecto mais fundamental que me permite aqui objetivamente te dizer, acredito sim, existe uma possibilidade, um alto risco de nós precisarmos fazer uma redução do nosso quadro de pessoal? Existe, mas a gente trabalha hoje com a outra possibilidade e com muita confiança. Para a gente fechar, imagino que seja o maior desafio profissional da sua carreira estar à frente da Gol neste momento. O que você aprendeu nessa pandemia até agora? Esse é de fato o maior desafio. Como eu falei, por acreditar que é o maior desafio da humanidade, eu acredito que é, para a esmagadora maioria da população, o maior desafio das nossas vidas do ponto de vista coletivo. Um executivo está normalmente acostumado a fazer um planejamento ambicioso, agressivo, com uma margem de erro relativamente pequena, pela capacidade de prever o comportamento da maior parte das variáveis. Nesse momento, o mundo está povoado de dúvidas. Quem não está agora com dúvidas e confuso, eu brinco que está mal informado. A gente tem um espectro tão grande hoje de possibilidades e de informações que me trazem, de um lado, a convicção de que a gente não vai resolver essa crise no WhatsApp, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem sim a competência para superá-la. Fé total na humanidade, na ciência, na nossa competência coletiva. E é essa combinação que eu vivo hoje no universo executivo. Tenho, evidentemente, confiança na competência técnica da Gol, do nosso time, da nossa equipe. Temos um espectro enorme de variáveis, né, que estão mudando a cada segundo, a cada dia. E, ao mesmo tempo, nós temos a nossa própria experiência de brasileiros. Nós estamos todos acostumados com crise, é verdade. Essa é a mãe de todas as crises, a mais difícil, a mais desafiadora, a mais complexa. Mas nós temos também um histórico de êxito, né, de lidar com situações adversas. E elas influenciaram nas medidas que a companhia tomou agora. Não dá para afirmar com certeza, porque não sabemos a duração da crise, que essas medidas todas foram suficientes. Mas a cada dia nós estamos num passo a mais da solução. E elas têm se mostrado de uma maneira comprovada, eficientes até esse momento. Então, esse desafio que eu estou vivendo pessoalmente como executivo de uma companhia dessa organização, ele está sendo retroalimentado pelo aprendizado de todos nós. As coisas que nós conseguimos fazer até aqui, em todas essas dimensões, nas relações com os colaboradores, com os fornecedores, eram completamente impensáveis antes dessa crise. E fizemos. As coisas inéditas, boas que estão acontecendo agora, podem ser um legado muito importante para todos nós, na direção de relações melhores entre as pessoas, entre as empresas e os seus clientes. E isso é o que me motiva. Não tenho as respostas ainda, mas tenho muita segurança de que a gente vai vencer. Acho que é isso, né? Estamos todos aprendendo juntos a como superar esse desafio. Kakinoff, muito obrigada por participar aqui com a gente, por achar um tempinho na sua rotina tão puxada para explicar um pouco para o telespectador aí da CNN como é que está o setor de aviação. Muito obrigada mesmo. Raquel, eu que agradeço. Sua atenção é de todo mundo. E você já sabe, toda semana eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Fique ligado e até a próxima!